Olá, meus queridos, tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos ao canal Química Legal. Eu sou o professor Patrick Ricardo e estarei com vocês dando início agora à playlist do assunto chamado Soluções. É um assunto bastante importante, tá? Que cai tanto em provas de vestibular civil quanto vestibular militar. Então, prestem atenção, tá? Se inscrevam no canal. Ao se inscrever, acionem o sininho que vocês vão estar sempre recebendo notificações de novos vídeos. Bem, o que são soluções propriamente ditas? Soluções são misturas homogêneas constituídas por dois componentes. Eu mencionei o termo aqui, misturas. É importante lembrar para vocês, tá? O que são misturas? Misturas é a junção, é a união de duas ou mais substâncias em um mesmo sistema. Elas podem ser classificadas como sendo homogêneas ou heterogêneas. Para isso, eu devo ter o conhecimento, tá? Eu devo saber o conceito de fase. Fase é toda porção uniforme em um sistema. Então, se eu tenho um sistema, eu tenho uma mistura com uma única fase, eu classifico ela como homogênea. Se ela apresenta duas ou mais fases, ela é uma mistura heterogênea. Então, voltando aqui para as soluções, então, são misturas homogêneas formadas por dois componentes, onde um dos componentes eu vou chamar de soluto e o outro componente eu chamo de solvente. O soluto é a substância que você deseja dissolver e o solvente é a substância que dissolve. Então eu posso dizer que uma solução é igual ao soluto mais o solvente, beleza? Classificação das soluções. Primeiro, quanto ao estado físico. Eu tenho soluções sólidas, líquidas e vocês vão ver mais à frente as gasosas. Primeiro, quando é que eu vou ter uma solução sólida? Uma solução será sólida quando o solvente e o soluto estiverem no estado sólido. Lembre-se, eu estou considerando aqui as condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Por exemplo, o ouro 18 quilates. Quando você vai a uma joalheria, você está comprando ouro puro? Não. Você está comprando o ouro 18 quilates ou o ouro 750. Ele é constituído basicamente por 75% de ouro puro e 25% de cobre. Quem é o solvente e quem é o soluto nesta solução, que é uma mistura homogênea? O componente em maior quantidade em uma solução sólida é o solvente. E o componente em menor quantidade, tá, vai ser o soluto. Então, no ouro 18 quilates, aquela pecinha de ouro que você compra na joalheria, ela é constituída de 75% de ouro puro e 25% de cobre. Ambos em condições ambientes estão no estado sólido. Quem é o solvente e quem é o soluto? Em uma solução sólida, o solvente vai ser aquele que está em maior quantidade e o soluto vai ser aquele que está em menor quantidade. Segundo tipo de solução quanto ao estado físico, soluções líquidas. O soluto ele pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. E o solvente sempre estará no estado líquido. Por exemplo, primeiro, solução aquosa de cloreto de sódio. Então, essa solução é constituída por água e por cloreto de sódio. O sal de cozinha, o NaCl. A água em condições ambientes, ela é o líquido, então ela é o solvente. E o cloreto de sódio aqui, ele é o soluto porque ele é sólido. Tudo bem? Vamos lá. Segunda exemplozinho. Solução aquosa de etanol. Quando eu falo solução aquosa de etanol, significa que eu tenho nessa solução a água e o etanol. A água vai ser o solvente e o etanol é o meu soluto. Observem aqui no primeiro exemplo, o solvente, que é a água, é líquido, o soluto, sólido. A água aqui, na solução aquosa de etanol, é o solvente, estado líquido, e o etanol também no estado líquido. Lembre-se que eu disse anteriormente que as soluções líquidas, o solvente é sempre líquido. Agora, o soluto, ele é encontrado na solução no estado sólido, no estado líquido ou no estado
gasoso. Continuando, galera, com exemplos de soluções líquidas, trago o de número 3 aqui para vocês, que é da água gaseificada, ou seja, eu tenho água e gás, onde a água é o meu solvente e o gás na água gaseificada é o CO2, é o meu soluto. Uma observação pertinente que eu devo retratar para vocês é a solubilidade dos gases nos líquidos. Por exemplo, como é que um peixe respira? É porque eu tenho lá na água o gás oxigênio dissolvido, sim? E quais são as condições ideais para um gás estar dissolvido em um líquido? Elevada pressão, anota aí, e baixa temperatura. Então, para um gás estar bem dissolvido no líquido, aquele sistema, tá, deve estar a uma elevada pressão e uma baixa temperatura. E para finalizar, tá, a classificação quanto ao estado físico das soluções, o de número 3, solução gasosa. Soluto e solvente vão encontrar-se no estado gasoso, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho num cilindro 80% de nitrogênio e 20% de gás oxigênio. Observem que tanto o nitrogênio quanto o oxigênio estão no estado gasoso, formando uma mistura gasosa. E toda e qualquer mistura gasosa ela é homogênea. Como nesse caso eu tenho dois componentes, eu posso falar que eu tenho uma solução gasosa. O solvente, tá, numa solução gasosa, vai ser o camarada que estiver em maior quantidade, nesse caso o nitrogênio. Já o soluto vai ser o camarada que estiver em menor quantidade, nesse caso o oxigênio. Um segundo tipo de classificação que eu trago para vocês é quanto à natureza do soluto. Eu posso ter soluções iônicas e moleculares. Quando é que uma solução ela vai ser classificada como iônica? Você vai ter uma solução iônica quando o soluto, tá, apresentar ligação química predominantemente iônica. Opa, o meu soluto é um composto iônico, então eu tenho uma solução do tipo iônica. Soluções moleculares. Nas soluções moleculares, o soluto, tá, ele apresenta ligação química do tipo covalente. Tudo bem? Terceira classificação. Quanto à condutibilidade elétrica, ou seja, se uma solução conduz ou não corrente elétrica. Primeiro, eu tenho a solução eletrolítica, que é aquela que conduz corrente elétrica. Por exemplo, uma solução aquosa de cloreto de sódio. Por que ela vai conduzir corrente elétrica? Imagina que você tem um copo com água e botou uma pitada de sal. O sal some, ou seja, houve a sua dissolução. Após a dissolução do sal, vai acontecer um fenômeno chamado de dissociação. Ou seja, a água, que é o solvente, ela vai separar os íons. Observem que eu disse para vocês que a água separa os íons. Logo, eu vou ter o que na solução? Íons livres. Esses íons livres, ao fechar-se o circuito, ele vai fazer com que a corrente elétrica passe. Solução não eletrolítica. A solução não eletrolítica, ela não conduz corrente elétrica. Por exemplo, solução aquosa de sacarose. Você pegou lá sacarose, botou uma pitada em um copo com água. O que vai acontecer? A sua dissolução. Se você fizer o teste de condutividade elétrica, você vai ver que ela não vai fazer a luz acender. Por quê? Porque não há na solução íons livres. Então eu posso dizer a grosso modo que as soluções iônicas são eletrolíticas, as soluções moleculares são não eletrolíticas. Mas espera lá, observação. As soluções ácidas são condutoras de corrente elétrica. Se você pegar, tá, a fórmula de um ácido, por exemplo, ácido clorídrico, HCl, você vai ver que a ligação entre hidrogênio e cloro é do tipo covalente. Ah, mas Patrick, então um ácido não deveria conduzir corrente elétrica em solução. Concordo contigo. Mas um ácido em água, tá, você vai ter um fenômeno. Esse fenômeno é chamado da ionização. O que a água faz? A água ela vai ionizar, ela vai quebrar a ligação, tá, do hidrogênio com o ânion respectivo, criando na solução íons livres. E ao fechar o circuito, o que vai acontecer? Você vai conduzir corrente elétrica. Então não esqueça, ó,
As soluções iônicas conduzem corrente elétrica, são eletrolíticas. As soluções moleculares não conduzem corrente elétrica, são não eletrolíticas. Porém, as soluções ácidas, elas vão conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Lembre-se que um ácido, tá? Lá na fórmula, por exemplo, do HCl, você vai ter ligação entre hidrogênio e cloro do tipo covalente. Mas ali, quando eu tenho ele em água, eu vou ter um fenômeno. Esse fenômeno é a ionização, ou seja, a água vai atuar, tá? Quebrando a ligação, no caso do HCl, entre o hidrogênio e o cloro, formando dois íons, um positivo, que é o H+, e um negativo, que é o Cl-. E isso vai estar livre na solução. E ao fechar o circuito, vai ter condução de corrente elétrica. Galera, dando continuidade aí à nossa aula de soluções, a primeira parte da nossa aula de soluções, um assunto bastante importante, tá? É a solubilidade. A solubilidade é a propriedade física da matéria que está relacionada com a capacidade que o material que nós denominamos de soluto apresenta de ser dissolvido por outro material, denominado de solvente. Dentro desse tópico solubilidade, faremos abordagem agora do coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, dê um print aí, para você não esquecer. Valeu? Foi? Então vamos lá. Ele indica a capacidade máxima de soluto capaz de ser dissolvido em uma quantidade fixa de solvente, a uma dada temperatura e pressão. Por exemplo, antes de eu fazer a abordagem dos exemplos, é importante que eu estou considerando a pressão para o exemplo 1 e para o exemplo 2 a 1 atm, tranquilo? Eu tenho aqui o CS, o coeficiente de solubilidade, é igual a 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Plutônio, se liga aqui. Como é que eu leio isso aqui? Como é que eu interpreto o coeficiente de solubilidade? Quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vou interpretar da seguinte maneira. 100 gramas de água a 20 graus Celsius dissolve no máximo 36 gramas de NaCl. Segundo exemplo, CS é igual a 33 gramas de C12H22O11, sacarose, por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Plutônio, como é que tu vai interpretar isso aqui? Você vai interpretar da seguinte maneira. 100 gramas de água a 20 graus Celsius dissolve no máximo 33 gramas de C12H22O11, que é a sacarose. Uma observação pertinente, tá? Que eu devo fazer para você é o seguinte, que o coeficiente de solubilidade ajuda a gente a determinar o grau de saturação, a saturação das soluções. Então, eu conhecendo o coeficiente de solubilidade de uma dada substância e eu sabendo a quantidade dela que eu tenho em água, eu posso classificar a solução como, ou classificar ou chamar como queiram, em solução saturada, insaturada ou supersaturada. Quando é que eu vou ter uma solução insaturada? Quando a quantidade que eu jogo de soluto na água é menor que comparada ao coeficiente de solubilidade dela. Quando é que eu vou ter uma solução saturada? Quando a quantidade que eu jogo dela numa quantidade fixa de solvente for igual ao coeficiente de solubilidade. E ela vai ser supersaturada quando a quantidade que eu jogo dela na quantidade fixa de solvente for maior quando comparado ao coeficiente de solubilidade. Então não esqueça, cara, olha só, coeficiente de solubilidade, ele indica a capacidade máxima de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura e pressão. Para finalizarmos essa parte de solubilidade e também essa primeira aula do assunto soluções, falaremos das curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade são representações de gráficas que mostram para a gente a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Por exemplo, eu tenho aqui a curva de solubilidade para uma substância X
e aqui uma outra curva de solubilidade para uma substância Y. Observem o seguinte, que a curva de solubilidade da substância X, ela é ascendente. Isso implica dizer o seguinte, que conforme eu vou aumentando a temperatura, aumenta-se também o coeficiente de solubilidade. Então eu posso dizer que para esta substância X, tá? A dissolução é do tipo endotérmica. Olha aqui, para a curva de solubilidade da substância Y. Conforme vai se aumentando a temperatura, o que acontece com o coeficiente de solubilidade? Ele diminui. Sim? Isso implica dizer o seguinte, que em elevadas temperaturas eu vou dissolver menos de Y. Então eu posso dizer que a dissolução dessa substância genérica Y é do tipo exotérmica. O que eu vou pedir a vocês? Ou pare o vídeo, tá? E faça essa anotação ou dê um print e deixe isso aí arquivado no seu smartphone, no seu computador, lá o que seja. Valeu? Um outro gráfico que eu quero te mostrar é esse aqui, tá? Imagina que eu tenho um gráfico de solubilidade para uma substância qualquer. Tranquilo? Nesse gráfico eu posso destacar 3 regiões. Qualquer ponto que eu destacar acima da curva, eu vou ter a região das soluções supersaturadas. Qualquer ponto que eu destacar abaixo da curva, eu vou ter a região das soluções insaturadas. E qualquer ponto que eu destacar exatamente em cima da curva, eu vou ter a região das soluções saturadas. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Bem, espero que não, tá? Vou pedir que você, após a visualização desse vídeo, dê um like. Caso você tenha caído aqui nesse vídeo por paraquedas, vou pedir que você também dê um like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, isso vai ser muito importante, tá? Para que eu venha democratizar o ensino da química para você, para te ajudar naqueles momentos mais difíceis que você está em casa tentando resolver um exercício, tentando entender um conteúdo, e com isso o nosso canal vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo cada vez mais, tá? E é isso. Muito obrigado por vocês terem aturado esse cara chato durante esse tempo todo e até a próxima. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.